bom acontecer essas coisas. Bom dia! Eu sempre falo para as minhas alunas que elas precisam entender que o importante é fazer, o importante não é dar certo. Não é isso? Bom dia, Thalita. Bom dia, Roberta. Ó, a Laizinha, minha pantera negra aqui com a gente hoje. Bom dia, Isabel, Pri. Bom dia, bom dia. Bom dia, Xará. Muito bom. Gente, que gostoso, né? Eu estava aqui no bastidor falando com a Ângela antes de entrar. Depois eu preciso aprender, Ângela. Deixa eu ver. Gente, eu vou fazer um teste. Vocês não ligam? Peraí. Não foi. Eu queria ver se o fundo. Ficou tão bonito o fundo e eu não estou conseguindo pôr o fundo do Panteras aqui. Eu estou aprendendo a fazer muita coisa ainda na internet. O importante é sempre fazer. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, porque hoje a gente vai falar das competências para você realmente conquistar a sua liberdade financeira, para você fazer seus sonhos acontecerem, para você poder trazer aí, né, o seu negócio para o lugar que você tanto sonha. E não dá para a gente falar de nada disso se a gente não falar das nossas atitudes, se a gente não falar dos nossos hábitos, se a gente não falar dos nossos comportamentos. Sá, e por que é tão importante a gente começar a entender que é sobre a gente? Porque vítimas não prosperam. Enquanto você deixar a sua vida, enquanto você deixar os seus sonhos serem comandados por outras pessoas, eu não consigo, né? Hoje eu estava vendo um post, eu não consigo porque o algoritmo não me ajuda. Eu não consigo porque meu marido não me apoia. Eu não consigo porque meus filhos não deixam. Enquanto você se tornar a pessoa que terceiriza, você não vai conquistar a sua liberdade financeira. E ontem a gente falou muito sobre esse movimento, né? O quanto a gente foi educado para ser fracassado. A educação tradicional, ela nos educou para viver na escassez. Ela não nos educou para ter liberdade financeira. Ela nos educou, o professor fala e você escuta. O professor escreve e você copia. A educação tradicional não nos fez pensantes. A educação tradicional, ela não fez com que a gente questionasse as coisas. E aqui eu vou começar o dia de hoje honrando muito o meu paizinho. Porque apesar do meu pai ser uma pessoa... Deixa eu virar aqui, gente, que eu acho que vai ficar melhor para mim, que eu tô meio torto. Apesar do meu pai ser um professor de educação tradicional, o meu pai sempre foi uma pessoa que nos ensinou, né, a mim e aos meus irmãos, a ir atrás, né? Ele nunca foi naquele movimento do tá aqui na sua mão. E lógico que ele contava as histórias dele com o meu avô, contava, né, o meu avô veio da Itália, então veio naquela pobreza, naquela coisa, naquela dificuldade dos imigrantes, mas principalmente ele sempre, eu lembro muito, muito, talvez os meus irmãos lembrem menos, porque os meus irmãos já entraram, né, na escola numa época que meu pai, ele era diretor de uma escola e a gente estudava em outra. Mas os meus 2 primeiros anos de escola, ali os meus 6, 7 anos, 6 a 8 anos mais ou menos, eu estudava na escola que meu pai era diretor. E o meu pai, nesse caminho de ir até a escola, o meu pai ele me questionava muito, ele perguntava o que eu queria fazer quando eu fosse crescer, no que eu ia trabalhar, como que eu pensava que as coisas deveriam ser. E eu me lembro que várias vezes eu falei coisas e ele falou assim: tá bom, quando você crescer a gente conversa. Então eu lembro que uma vez eu falei para ele: pai, com 21 anos eu vou estar casada, com um filho e eu vou ser muito rica. E ele falava assim: 21? Ele, tá bom, quando você crescer a gente conversa.
E uma vez eu falei para ele, eu perguntei, né? Eu perguntei, pai, o que que faz com que pessoas sejam muito ricas e outras pessoas não? E eu vou me emocionar porque a gente está passando por um momento, né, de desafio, assim, em relação à saúde do meu pai. E ele falou assim: eu não sei, eu não fui ensinada a ser rico. E por que que nasceu essa pergunta, né? Porque eu nasci em Campos do Jordão, chamada Suíça Brasileira. E Campos do Jordão é uma cidade extremamente rica. É uma cidade onde dois universos completamente diferentes se conectam. Então você tem o dia a dia da cidade, né, os moradores da cidade, vivendo ali suas vidas, pega ônibus, sai do ônibus, pega o trem, vai para a escola, volta da escola, e fazendo ali a sua rotina normal. E você tem, principalmente nos feriados e no mês de julho, os turistas. E Campos do Jordão não é uma cidade para qualquer turista. Hoje, tudo é mais acessível, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente está falando da década de 80. E na década de 80, não era toda família que tinha carro, não era toda família, não existia o celular, não era toda família que tinha muita condição. Então, quem era Júlio em Campos do Jordão? Júlio era um desfile de Porsches, era um desfile de Ferraris, era um desfile de Volvos e de carros extremamente chiques dos ricos de São Paulo. Era um desfile de crianças e adolescentes de roupas de marca, né? Eu lembro até hoje, o dia que eu comprei minha primeira Ralph Lauren, eu achei que eu era rica. E talvez você está falando assim, Sá, mas o que que isso tem a ver com o treinamento? Tudo. Porque você, talvez hoje, não está tendo os comportamentos que você deve, os hábitos que você deve, porque você lá na sua infância viu muita riqueza, viu muita gente com uma vida muito diferente da sua. E assim como o meu pai, alguém falou para você que talvez não era possível. Ele nunca falou para mim que eu não conseguiria. Ele só falou para mim que ele não sabia. E quando a gente é criança, a nossa referência é o nosso pai, a nossa mãe. Então, ontem a gente falou muito sobre as crenças, ontem a gente falou muito sobre o ambiente que a gente é inserido. E por anos foram as crenças dos meus pais que me moldaram. Então, por um lado, o meu pai me ensinou a ser questionadora. Meu pai sempre me cobrou que eu fosse estudiosa, meu pai sempre me cobrou que eu fosse boa aluna. Por outro lado, o meu pai me deixou claro que ele não sabia o caminho da riqueza e que ele não era referência para me ensinar. E por muitos anos eu percebo que eu continuei seguindo ele. Eu tive, assim, eu sempre tive, né? A guerreira teve mais contato com o pai do que com a mãe, isso foi uma cura que veio depois. Mas eu sempre tive, por muito tempo, o meu pai como referência. E quando isso começou a mudar? Quando já na idade de faculdade, eu queria me tornar professora. E o meu pai veio com a famosa frase: professor não fica rico. Você precisa de uma carreira, de uma profissão que vá fazer com que você fique rica. Você não quer ficar rica? Por quê? Porque a vida dos nossos pais foi muito sofrida, foi muito escassa, foi muito difícil. A vida dos nossos avós foi muito escassa, foi muito difícil. E é normal que eles tragam para gente a visão que eles têm sobre dinheiro.
a visão que eles têm sobre a vida. E aqui entra o empreender. A maior parte de nós que está nessa live hoje não tem referência. Tem alguém aqui nessa live que o pai é muito rico porque é empresário ou empreendedor? Escreve para mim. O meu trabalho hoje, eu faço pesquisas para saber sobre empreendedorismo, para trabalhar o empreendedorismo no Brasil, e eu vou falar para vocês, menos de 1% da população tem referência. A gente tem muito trabalho para ser feito quando o assunto é liberdade financeira. Ó, Ana Carla, meu pai dizia, isso não é para gente, isso é para rico. Ó, a Naira, não, minha família é de funcionários públicos. A Bruna, aqui em casa, a crença faz concurso, é vida segura, economiza para viajar. Então, o tempo inteiro, nós fomos criados e educados para ser escassos. E enquanto a gente não começar a mudar a nossa mentalidade para que a gente comece a conquistar coisas diferentes, a gente vai ter exatamente a mesma vida. E veja uma coisa, meus pais não tiveram uma vida ruim. Os meus pais, ali para meados de 92, 93, os meus pais já viajavam para a Europa, os meus pais chegaram a ir para a Disney. Nós não fomos, mas os meus pais foram. Os meus pais chegaram a conhecer alguns países, sempre tiveram condições de ir para a praia. Acontece que o que era a riqueza para mim? A riqueza era não ter que tirar de um lugar para pôr em outro. A riqueza era não ter que ficar parcelando uma viagem ou a compra de uma mesa na minha casa. A riqueza para mim era diferente do que era para os meus pais. E se ela era diferente, eu precisava fazer coisas diferentes. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não, ó, guardem essa frase do Albert Einstein, porque essa frase, ela mudou muito a minha vida. É insano desejar coisas diferentes se você faz sempre as mesmas coisas. Enquanto o seu formato de vida for exatamente o mesmo, o seu resultado vai ser sempre o mesmo. Sá, mas eu tenho que mudar toda a minha vida e eu, como uma dominante 99, eu achava que eu tinha que fazer mudanças mirabolantes na minha vida e que só através dessas mudanças eu ia realmente conseguir. E não foram. Foram pequenas mudanças, pequenos hábitos, pequenas atitudes que foram mudando o meu resultado. Ontem eu estava numa reunião, né, depois à tarde com a minha equipe. E qual foi a conversa? A gente falando sobre o lançamento, como é que tá indo, o que as coisas estão acontecendo. A gente passou por um movimento que eu confesso para vocês que eu achei incrível, que a gente já querendo comprar antes de chegar a quinta-feira. E o que a gente estava falando ali? Que o que muda o jogo é você ter atitudes diárias. Anota essa bola preta, Pantera. Atitudes diárias de melhoria contínua. Enquanto você acreditar que você precisa fazer uma coisa muito diferente para a sua vida mudar, você vai procrastinar e não vai fazer. Por quê? Porque você não tem a competência, você não tem a habilidade e você não vai conseguir fazer.
tem uma curva de aprendizado. Se você não vivenciar essa curva de aprendizado, você vai se frustrar. E é por isso que isso, Corinha, atitudes diárias de melhoria contínua. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de mudar de vida. Depois que eu passei pela faculdade de Direito, afinal, eu precisava fazer uma faculdade para ficar rica. E nos anos 80, ficava rico engenheiro, advogado e médico. E eu tive que optar por uma das três. Mas eu queria ser professora. E depois que eu passei pela faculdade, por 2 pós-graduações, depois eu fiz MBA, que eu não ficava rica, gente. Ó, a Bruna colocou aqui, sou grata pela faculdade, só que eu não tive retorno. E hoje vocês vão entender por que que a gente compra tanto curso, por que que a gente faz faculdade, por que que a gente faz pós-graduação e a gente não enriquece. Porque o enriquecimento, anota essa bola, o enriquecimento não está conectado a competências técnicas. O enriquecimento está conectado à sua mentalidade. Quem vai te transformar numa pessoa rica é o seu pensamento, o seu sentimento e o seu comportamento. Não é o curso que você faz. Dinheiro é energia e movimento. Graças a ti vou aprender a fazer dinheiro. Vai ser uma honra te conduzir. E eu demorei muito tempo para entender que não era sobre esforço. Não era sobre trabalhar duro. Não era sobre trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite. A minha criança viu uma riqueza tão grande em Campos do Jordão e a minha criança desejava aquilo. Quem acompanhou a minha viagem para Disney, no dia que eu fui no Epcot, que é o parque da bola, como as crianças falam, quem me acompanhou naquele dia sabe que aquele parque para mim é Disney. O parque que representa a Disney para mim não é o Castelo das Princesas. Por quê? Porque era aquele moletom. Os adolescentes da minha época, os ricos, tinham um moletom com o desenho da bola do Epcot, escrito Epcot, Disney. E a minha criança, a minha mente, ela guardou que aquilo era riqueza, que aquilo era ser livre. Então, toda vez que eu vou a Orlando, eu posso deixar de ir em qualquer parque, menos na bola. Foi até engraçado que esse ano na viagem, a gente definindo os dias, né? E eu fui com meu cunhado, com a minha irmã, e eles decidiram que não iriam no Epcot. Eu falei, eu vou. E eu fui. Porque não é só um parque, não é só montanha-russa. Esse parque me lembra porque eu faço o que eu faço. Esse parque me lembra que eu consegui sair daquela menina que ficava olhando a vida dos outros e o que os outros tinham. E eu consegui realizar na minha vida. E é isso que eu busco para as minhas alunas. Eu busco que cada uma de vocês pegue todos aqueles sonhos da infância, tudo aquilo que você acreditou, que você queria, que você sonhava, e que você materialize. Porque vamos ser sinceros, qual opção você tem?
O treinamento de hoje é um papo bem de adulto. Você está aqui viva, respirando. Você tem 2 caminhos. O caminho que leva para aquilo que você sonhou e o caminho da vida que você tem hoje. Os 2 caminhos vão chegar no mesmo lugar, que é um dia você parar de respirar. Qual caminho vale a pena viver? Os 2 caminhos têm pedra, os 2 caminhos têm desafios, os 2 caminhos têm coisas certas e erradas. E você não tem o controle sobre o que acontece no caminho. Eu, há 8 anos atrás, tomei a decisão de escolher o caminho dos meus sonhos. E eu fiz um compromisso comigo, e eu gostaria que quem aqui se sentir que deve fazer esse compromisso, feche os olhos e faça. Eu fiz o compromisso que até o meu último dia de respiro nessa dimensão, eu seria conduzida pelos meus sonhos. Eu decidi que nada, nem ninguém, era mais importante que os meus sonhos. E sabe, por que você colocou os sonhos num lugar tão importante da sua vida? Porque para mim os sonhos são a bússola da nossa alma. Quando Deus desenhou o caminho que nós temos que viver para evoluir, Ele nos deu sonhos. E o desafio que você precisa viver para cada sonho é o que você veio buscar. Então tem gente que sonha em entrar no supermercado e comprar tudo sem se preocupar com o preço. Esse é o nível de evolução e desenvolvimento da pessoa. Tem gente que sonha em impactar o mundo. Esse é o nível de desenvolvimento da pessoa. Não existe sonho maior ou menor, não existe sonho certo ou errado. Existe a bússola da sua alma. E enquanto você nega este caminho, você não tem dinheiro. Enquanto você vive a vida que outras pessoas acham que você tem que viver, você não tem dinheiro. Enquanto você foge da vida dos seus sonhos porque você não tem coragem, você não tem dinheiro. Porque é como se você falasse assim para o universo: eu não estou disposta a evoluir, eu não estou disposta a me desenvolver. E a Thalita pegou uma frase que eu falo muito para as minhas alunas: viva seus sonhos para não viver seus pesadelos. Porque enquanto você não estiver construindo competências, planejamento para os seus sonhos, você vai é com toda certeza. Eu não tenho mais dúvida. Você vai viver seus pesadelos. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho serve. E sabe quem é que vai comandar os seus caminhos enquanto você não é consciente? O seu inconsciente. Carl Jung dizia que enquanto você não se tornar consciente, o seu inconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar de destino. E qual que é o problema do nosso inconsciente? O nosso inconsciente é cheio de lealdade familiar. O nosso inconsciente quer honrar os que vieram antes. O nosso inconsciente quer me manter pobre.
O meu inconsciente quer que eu pertença ao inconsciente coletivo. E se hoje 78% das pessoas no Brasil estão endividadas, onde é que você acha que você vai estar? Você não está decidindo, você não está desenvolvendo, você não está fazendo, você não tem atitude. Quem é que está comandando a sua vida? O inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo que nós vivemos é o Brasil. E o Brasil tem 78% de endividados. Não é por acaso que você está endividada. Não é por acaso que quase 80 pessoas desse chat estão endividadas. Fora as pessoas que estão aqui no Instagram que deviam estar lá no YouTube, porque eu vou abrir o mapa mental lá, aqui não vai aparecer. Então, o que eu espero que a gente consiga entender? Tem bolada aí? Que bom. Eu falei para vocês que qual era meu objetivo com esse treinamento? Despertar vocês. Se tá tendo bolada é porque eu tô despertando. Então, qual é o movimento? A gente precisa fazer escolhas. Eu falo para as panteras, vou deixar. Tem aluna no chat. Qual é a maior competência de uma pantera? Então, ontem a gente falou que a maior habilidade de uma pantera é coragem. Você só vai construir sua independência financeira, sua liberdade financeira, se você tiver coragem de fazer diferente. E hoje eu vou falar qual é a principal competência de uma pantera. Olha elas colocando aqui, ó. Tomada de decisão. E hoje você pode sair desse treinamento tomando a decisão de fazer ou tomando a decisão de continuar sem fazer. Quem tomou a decisão de fazer, vai ser uma honra te conduzir. Quem não toma a decisão de fazer, eu espero que um dia você mude de ideia. Porque a vida não pega leve com quem não muda. Então, bora lá? Eu falo que a parte introdutória é a que mais me empolga. E aí, deixa eu ver aqui o meu mapa. Eu fiquei conversando com a Ângela e não testei o mapa, né, Ângela? Agora eu tô conseguindo compartilhar. Ai, ai, ai. Galera do YouTube, do Instagram, bora aqui pro YouTube que eu vou fechar a live, porque agora a gente vai entrar na parte mais técnica do treinamento e eu preciso projetar para elas o mapa mental. Não tá achando? Rose, vai nos meus stories. Alguém da minha equipe ajuda a Rose ali. Nos meus stories eu deixei o link, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela cheia porque eu não tô conseguindo puxar. Peraí. Não sei o que aconteceu. Estão vendo meu mapa, sim ou não? Nossa, tela cheia não vai dar bom, né? Não tá aparecendo, não tá indo. Paciência, tá, gente? Agora foi. Estão vendo aí? Então vamos lá. Então, vou me despedir aqui do Instagram. Agora a gente vai entrar na parte do treinamento, que a gente tem ações práticas da apostila. Então, se você tá aqui, vai para lá. Um beijo. Então vamos lá. Eu vou deixar lá e a Vicky cuida.
Então, ontem a gente entendeu o seguinte, ó. Ontem a gente começou a falar que a fórmula do sucesso, né, segundo T. Harv Eker, no livro Segredos das Mentes Milionárias, a fórmula do sucesso é: seu pensamento gera um sentimento, que vai gerar um comportamento, que vai gerar um resultado. O que significa isso? E eu vou repetir isso até que vocês decorem isso. O que você pensa interfere na forma como você se sente, que vai interferir nas ações que você faz. Então, pare de dizer que você procrastina. Pare de dizer que você não consegue. Porque não é sobre conseguir, não é sobre procrastinar. É sobre a forma como você pensa. Enquanto você pensar de forma escassa, você não vai fazer. Enquanto você pensar de forma escassa, você não vai sentir que está pronta. Então, qual que é o grande desafio das pessoas? Ontem eu falei aqui do digital. As pessoas querem vir para o digital e entenderam que o digital é uma forma de enriquecer. E aí, as pessoas entram num looping de comprar cursos do digital. E cá entre nós, eu amo comprar curso. Eu faço curso e sou mentorada hoje por pessoas incríveis do digital. Só que não serve de nada o curso se a sua mentalidade não está pronta. Eu sempre conto para as minhas alunas que há um tempo atrás, já deve estar fazendo uns 8 meses, uma pessoa veio me perguntar do curso de um mentor específico, de uma mentora. E ela escreveu assim para mim no meu direct: eu fiz os mesmos cursos que você, da fulana. Eu sou uma excelente aluna, mas você, na época, eu tinha batido o primeiro 1 milhão no digital. Já faz um pouco mais de um ano. E ela escreveu assim: eu fiz os mesmos cursos que você, da pessoa X. E você já bateu 1 milhão e eu não consegui nem dinheiro para pagar os cursos ainda. E eu sou muito estudiosa. E eu acolhi ela, falei: eu te vejo, eu entendo, mas tem uma peça que é diferente entre o mentor, os cursos e os resultados. Aí ela escreveu assim: qual? Eu falei: a minha mentalidade. E aí ela pôs só uma interrogação. Eu peguei e falei assim: olha a sua frase, você estudou muito. Enquanto você for estudar para ser a melhor aluna da professora, enquanto você quiser fazer as coisas para que as pessoas te vejam, para que as pessoas te reconheçam, você tem um pensamento escasso. E esse pensamento vai gerar toda a energia das ações seguintes. Eu não entro nos cursos para o mentor me ver. Eu não entro nos cursos para ser a melhor aluna. Eu não entro nos cursos para estudar. Eu entro nos cursos para buscar um conhecimento, competência ou habilidade que eu não tenho e aplicar. Então, essa fórmula do sucesso, ela pode parecer simples, ela pode parecer fácil, mas não é. Quem já ouviu a frase, o óbvio precisa ser dito? Então, as pessoas, e eu já fui essa pessoa, ok? Lembrem-se, eu sou vocês, né? Como que é? Eu sou vocês amanhã, eu sou vocês transformada. Porque eu já fui a pessoa
que achei que tinha que estudar técnica. Eu já fui a pessoa que achei que o mais importante era o curso que eu fazia. Foi um processo para eu entender que a minha mentalidade precisava mudar. E aqui tá a grande bola preta. Quem aqui sabe mudar a sua mentalidade? Eu não sabia. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece ferramentas para mudar a sua mentalidade? Escreve para mim no chat. Alguém conhece ferramentas para mudar a sua mentalidade? Ó, a Gabi colocou aqui, lembrei do aluno estudioso e do aluno que tira nota baixa na escola tradicional. O aluno que tira nota baixa se dedica mais ao resultado que quer. Pois é. E aí? Conhecem? Ó, a Gabi falou que conhece. A Cleia falou que conhece. Tá aplicando? Tá em busca das ferramentas? Na escola tem todas. O grande desafio das pessoas é que às vezes elas têm o que e o como, mas elas não fazem. E é aqui que você precisa começar a entender que a sua liberdade financeira funciona nessa fórmula aí, ó. A sua liberdade financeira, ela começa com essa métrica. A sua mentalidade só vai mudar. Anota o que eu tô falando. A sua mentalidade só vai mudar quando as suas atitudes mudarem. 60% dos nossos resultados financeiros são correspondentes às nossas atitudes. Eu entrei no digital e eu não sei fazer narrativa até hoje. Eu entrei no digital e eu não sei fazer um lançamento completo até hoje. Eu entrei no digital e eu tocava uma empresa sozinha com mais de 100 alunas, sem processos. Por quê? Porque a minha atitude, o meu comprometimento era muito maior do que as minhas incompetências técnicas e processuais. Enquanto vocês não tiverem a atitude, vocês podem fazer milhares de cursos técnicos. Vocês podem organizar o feed, fazer. Tem gente que entra numa aspira de ter o feed limpo, organizado. Meu feed é uma bagunça. Vira e mexe, eu e o marketing, a gente está ajustando, a gente está arrumando, a gente está melhorando. É um processo contínuo. Tem dia que tá bom para mim, tem dia que não tá bom para Vic, tem dia que não tá bom para Suelen. E a gente tá lá. Só que nessa brincadeira já foram mais de 3 milhões faturados. Eu já fiz curso de narrativa, eu já fiz curso de stories, eu já fiz curso de um monte de coisa. E tem coisa que eu nem consigo aplicar, nem faz sentido pro meu jeito. Quer ver a última coisa que eu fiz? Que, assim, tipo, eu apliquei praticamente zero e não funcionou, mas a minha atitude funciona? A regra do personal stylist. Você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa. Ah, um dia eu falei, eu não preciso nada, eu preciso ser eu. E aí fica leve. Agora, Sá, como é que eu tenho mais atitude? Como é que eu desenvolvo atitude? E aqui tá o que ninguém te ensina.
As suas atitudes são comandadas pelas suas competências. E aí minha pergunta é: você tem conhecimento das competências que você tem e as que você não tem? Você consegue dizer para mim, para aquele seu sonho acontecer, para o seu negócio vender mais, que competência que você precisa? A sua atitude é formada pelas suas habilidades. E as suas habilidades são formadas pelos seus sentimentos. Se você não sente coragem, se você se sente exausta, se você se sente sobrecarregada, você não tem habilidades. Ontem uma pantera negra me chamou e Pantera Negra, para quem está chegando agora, a gente tem a escola de empreendedorismo, que é o Panteras. O Panteras é para que você construa esse passo a passo até os 20 mil reais. Então, o Panteras é para cuidar do CPF. O Panteras vai desenvolver suas competências, vai desenvolver suas habilidades, o Panteras vai desenvolver sua inteligência emocional e vai te ensinar a vender. Aí, o Panteras Negras vai cuidar do seu negócio. Então, o Panteras Negras, a gente só fala de negócio. Então, você aprende a montar um time de vendas, você aprende a criar o seu método, o seu produto, você aprende como liderar esse time, e isso já é lá no Pantera Negra. E ontem uma Pantera Negra, que é humana, ela falou para mim, ela falou, tem alguma coisa errada, eu tô tendo picos, tem hora que tá tudo ótimo, tem hora que eu não quero trabalhar, tem hora que isso. E o que a gente identificou? Falta de habilidade. Qual era a habilidade que estava faltando? Estava faltando resiliência, estava faltando saber descansar, estava faltando uma competência chamada planejamento. E num papo de WhatsApp de 10 minutos, ela fez o que tinha que fazer, voltou, agradeceu, honrou a escola, honrou a mentoria, honrou tudo e foi continuar o trabalho dela. O que eu quero que vocês entendam? Quando a gente não tem atitude e a gente não está num lugar que trabalhe atitude, a gente fica rodando no problema, igual o cachorro atrás do rabo. E aí, quando a gente fica rodando no problema, como a gente não tem a habilidade de inteligência emocional, a gente não tem resiliência, a gente não tem garra, a gente não tem persistência, a gente desiste. E é por isso que esses dias eu abri uma caixinha e eu perguntei: quem é você? A que começa e termina ou a que começa um monte de coisa e não termina nada? E 82% das minhas seguidoras responderam que começam e não terminam. E isso é falta de habilidade. Habilidade de inteligência emocional. Porque qual é a opção? Qual é a sua opção? Então vamos supor que você começou esse treinamento comigo para aprender a fazer 20k por mês e conquistar sua liberdade financeira. E que no meio do treinamento ficou difícil. No meio do treinamento, você deu de cara com uma incompetência sua. Qual opção você tem? Respirar fundo, tomar seu lugar de novo e vir aqui assistir o treinamento 7 horas da noite para retomar ou abandonar? E aí eu pergunto para você, quem começa e abandona, você acha que sai do lugar? Eu comecei o treinamento hoje falando para vocês que as pessoas que são ricas, as pessoas que enriqueceram, as pessoas que têm liberdade financeira, são pessoas que fazem todo dia um pouco.
E a grande maioria das pessoas sem habilidade de inteligência financeira, de inteligência emocional, começa e não termina, porque ela quer começar hoje e terminar amanhã. Não vai. Então, às vezes, é melhor descansar do que desistir. Próxima forma de você conquistar e você ter atitude são os seus hábitos diários. Como são os seus hábitos? O que você faz todos os dias? E aqui vem uma grande bola preta que eu passo para as panteras. Você sonha em ser rica. Você sonha em fazer 20k por mês. Então faz a seguinte pergunta para você. Qual é a rotina de uma pessoa que faz 20 mil reais por mês? Você sonha em ser... Muita gente colocou para mim lá que sonha em ser reconhecida no digital. Qual é o comportamento de uma pessoa que começa a ganhar essas placas aqui? Que participa de grandes masterminds e que está nesses lugares no digital. Você acha que o comportamento dessa pessoa é postar um stories de manhã com a xícara de café e não aparecer mais? Qual é o comportamento de uma pessoa que tem liberdade financeira? Então, você vai precisar passar por todos os seus hábitos, por todos os seus movimentos durante o dia. Porque se você não for crítica com os seus hábitos, com os seus movimentos, você dificilmente vai ter liberdade financeira. E eu gosto sempre de mostrar para as minhas alunas que é um processo. Então, por exemplo, aquela Sabrina de 2016 que eu contei já para vocês, a Sabrina escassa, a Sabrina endividada, a Sabrina com mentalidade, né? De namorar, noivar, casar, ter 2 filhos. Aquela Sabrina na caixinha, aquela Sabrina não lia. E o que aquela Sabrina falava? Não tenho paciência, não tenho tempo. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu trabalho demais. E quando eu, em 2017, eu comecei a estudar os hábitos das pessoas milionárias, não foi por acaso que o primeiro hábito que um milionário tem é a leitura. Cara, aquilo mexeu profundamente comigo, porque eu não tinha tempo. E ali, olha para vocês, eu tô trazendo para vocês verem como a atitude é na prática, tá? Como ela é no mínimo. E aí eu falei assim, bom, é o seguinte, ou eu começo a fazer o que os milionários fazem, ou a minha mentalidade vai ser escassa a vida inteira. E eu nunca vou chegar onde eles chegaram. E o primeiro livro que eu peguei foi Os Segredos das Mentes Milionárias, lá em 2017. E eu comecei a ler o livro. E eu parei o livro. E eu li uma página e depois eu não lia mais. E ali eu fui percebendo que eu não tinha consistência, que eu não tinha disciplina, que eu não tinha foco. Então, não é que eu era endividada e que eu era pobre, vamos dizer assim, porque eu não tinha tido uma chance. É porque uma simples atitude de pegar um livro, e ler 3 páginas, a minha mente não conseguia.
Eu não dominava a minha mentalidade para ler 3 páginas de livro por dia. E aí, foi quando eu criei o Clube do Livro. E eu falei, eu vou me comprometer com outras pessoas, eu tenho que ler um livro por mês. E no começo, não descia, não tinha tempo, eu me irritava. Só que eu fui e desenvolvi o hábito da leitura. E não foi por acaso que em 2018, quando o hábito da leitura já estava implantado na minha vida, eu fiz os meus primeiros 100 mil reais. Até postei ele ontem. Aquele 100 mil, na realidade, foi de 18, não foi de 19. Então, eu estou mostrando para você que, às vezes, aquele hábito que você fica fugindo é o hábito do próximo nível. Vamos trazer para a Sabrina de agora? Agora, eu já estou num nível que eu já faturo, que eu já tenho dinheiro, que eu já tenho mentalidade. E aí, eu olho e falo assim, o que está faltando de competência e habilidade para que eu chegue num nível de alguns mentores que eu tenho? Eles têm dinheiro, eles têm saúde, eles têm um bom relacionamento amoroso, né? Uma parceria, um casamento. Eles têm espiritualidade, cada um do seu jeito, e eles têm a parte financeira mais que resolvida. E eu olho, e sabe o que eu percebo? O que eu percebi? Que todos eles fazem atividades físicas diariamente. E eu não fazia. Então, quando eu posto para vocês que eu estou na academia, quando eu posto para vocês que eu estou no Pilates, quando eu posto para vocês, é o meu passo a passo para que eu me torne consistente nesse lugar agora, nesse hábito que vai me levar para o próximo nível. O que a gente precisa começar a entender é que a gente não precisa inventar a roda. A roda já existe. O que você precisa é pegar os hábitos, pegar aquilo que as pessoas de sucesso fazem e você precisa modelar. Você precisa trazer para a sua vida e implantar na sua rotina. Agora, é fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Todo mundo era milionário, não era endividado, escasso. Só que aqui, eu gosto muito daquele meme. Ser rico é difícil, ser pobre é difícil, ser gordo é difícil, ser magro é difícil. Ter um bom casamento é difícil, ter um péssimo relacionamento também é difícil. Escolhe o seu difícil. Então, quando eu falei para vocês que hoje é um momento de tomada de decisão, é sobre isso. A Sabrina de hoje é grata por aquela Sabrina ter começado a vencer um livro. Hoje eu leio 3, 4 por mês. Mas se aquela Sabrina não tivesse começado a encarar 3 páginas por dia, ela não estaria aqui onde ela está hoje. E é importante você entender, né? Tem várias aqui, ó. Ó, Bah, deve ser do Sul, né, Bruna? Bah, queria ler um livro até o final. Quem mais? Cadê? Tinha mais gente falando do livro aqui, ó. Enquanto, já perdi no chat. Enquanto a gente não começar a construir esses hábitos, a gente não constrói a nossa atitude de milionária. A gente não constrói a nossa atitude de liberdade financeira. Porque são os nossos hábitos que geram essa atitude. E eu já vou responder o chat para vocês, tá? Deixa eu só terminar o último. E aí, por último, o que você precisa para desenvolver
a sua atitude. Você precisa trabalhar suas crenças. Lembra que ontem eu falei que grande parte das nossas crenças vieram da nossa família, da escola tradicional, dos grupos que a gente participa, da religião? Então, mas sabe o que ninguém te contou? Que você pode criar suas crenças. Quando eu comecei, né, a trabalhar como coach, quando eu comecei a dar treinamento, eu tinha muita insegurança do que os outros iam pensar. Eu me preocupava demais com o julgamento das pessoas. Tempos depois eu aprendi que é porque eu julgava demais, mas naquele momento eu olhava como uma ameaça. E eu criei uma crença. E a crença era: se Jesus Cristo não agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar. E toda vez que eu ia entrar no palco, toda vez que eu ia dar um treinamento, toda vez que eu ia fazer uma sessão de coach, eu falava para mim: se Jesus Cristo não agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar. E foi ali que eu aprendi que, por melhor ser humano que eu fosse, afinal, estamos falando de Jesus, né? Não estamos falando de qualquer um. Sempre teriam pessoas para me criticar. Sempre teriam pessoas para me elogiar. E era eu que precisava decidir para onde eu ia olhar. Então, pega essa bola preta. Muitas vezes, você não muda os seus hábitos, os seus comportamentos, você não muda a sua rotina, você não tem atitude, você não faz uma live, você não posta no Instagram, porque você está preocupada com o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar é problema deles, não é seu. O que é problema seu? A forma como você interpreta o que os outros falam. E aqui eu gosto sempre de contar para as alunas. Quando eu abri meu Instagram pela primeira vez e falei bom dia, Panteras, eu fui ridicularizada por um monte de amigo. Ah, você é louca! É muito ridículo falar isso. Depois do primeiro milhão, nossa, que legal, né? Mas como é que você aprendeu o digital? Mas, nossa, suas alunas são engajadas, né? Elas se apresentam como panteras, né? E o que eu estou te dizendo isso? Que as mesmas pessoas que vão te criticar são as pessoas que depois vão querer saber como é que você fez. E eu tenho honra de chamar minhas alunas de panteras porque eu chamo elas de corajosas. E elas têm honra de falar eu sou pantera porque ela mostra que ela é diferente de 99% da população que não tem coragem de encarar a falta de habilidade e competência. Então, o quanto você está disposta a criar as suas crenças? O quanto você... Oh, Deise, eu amo dizer que sou pantera. Não, esses dias, eu estava num... Eu fui convidada para dar uma aula para a Isa Moreira, para as alunas da mentoria dela. E a Isa, quando ela foi me apresentar, depois eu vou passar para o meu marketing por esse vídeo para vocês. A Isa, quando foi me apresentar, a Isa falou assim: sabe qual foi o feito mais incrível da Sabrina? Foi que ela estava no Fire e as alunas chegavam nela: Isa, eu sou pantera, eu queria tirar foto com você. Ela falou: as panteras colocaram isso como identidade. E sim, é uma identidade nossa. É a identidade que nos conecta, é a identidade que nos faz pertencer, é a identidade que faz a gente fazer parte de uma egrégora de prosperidade. Então eu também sou pantera. Só que nós decidimos esta crença.
Fomos nós que decidimos que ser pantera era ser próspera. Então, você também pode criar suas crenças. Ó, que linda. A filhinha da Débora, com 6 anos, fala que é pantera. É sobre isso. Então, quais são as crenças que você está criando? Que você está falando para você todos os dias? Obrigada, Má, te honro. O que você fala para você todos os dias? E aí, antes da gente fechar e eu dar o exercício, eu vou responder algumas dúvidas aqui do chat, que são coisas bem importantes que apareceram aqui. Espera aí. Alguém perguntou alguma coisa e eu vi e falei, depois eu respondo. A lei é completa, né? A escola é completa, gente, porque para que a escola nascesse, eu investi mais de R$1 milhão em cursos, treinamentos, em franquias de desenvolvimento pessoal. Eu olho hoje e penso assim, esse investimento valeu a pena? Valeu, porque ele já me fez fazer muito mais dinheiro que isso. Mas ele está cada vez mais valendo a pena, porque esse mesmo conhecimento está fazendo as minhas alunas fazerem muito dinheiro. Cadê? Ó, a Gabi já identificou competência que ela precisa desenvolver. Relacionamento. Pois é, quem tem dificuldade de relacionamento tem dificuldade de vendas. Ó, a Bruna quer desenvolver e aprender a vender qualquer produto. Tudo isso tem na escola. Cadê? Aqui, achei uma. Agora bugou a mente. O que seria ser produtivo e eficiente não tem a ver com horas no digital. A produtiva e eficiente, Bruna, é aquela pessoa, guarda essa frase, anota essa frase, que ela sabe o que se ela fizer primeiro gera mais resultado. Existem coisas no digital que se você fizer primeiro, vão te gerar mais resultado. Então eu vou dar um exemplo para vocês de como às vezes a gente é improdutiva no digital. Para dar certo no digital, você precisa saber vender. Por quê? Porque de nada adianta atrair pessoas, e o digital é sobre atração, se você não sabe se relacionar e vender depois. Então, o que vai acontecer? Como você não sabe vender, você não sabe comunicar vendas. Então, você fica fazendo um monte de stories, um monte de post, sem comunicação de pirâmide de consciência do consumidor. Aquela pessoa até é legal, aquela pessoa até curte seu post, mas ela não compra de você. Então, por que você está sendo improdutiva? Porque você está lá gastando seu tempo, sua energia para fazer marketing, mas você não sabe vender ainda. E vendas vem antes de marketing. Marketing é a atração de leads, de cliente. Vendas é a conversão desses clientes. Quem põe dinheiro na sua conta, vendas ou marketing? Os dois. E qual que é o grande desafio? Hoje, quando você chega no mundo, numa faculdade ou na internet, onde for, você não tem ninguém ensinando esse passo a passo. Na escola tem. Então, o que acontece? A pessoa chega, eu não sei se tem aluna minha aí que pode falar, mas eu recebo toda hora aluna que ficou se matando no digital e não conseguiu vender nada. Quando entrou na escola, aprendeu habilidade e competência de vendas,
Aí o digital funcionou. Então, ser improdutiva, às vezes é isso. Então, o que é ser produtiva? É o que se eu fizer primeiro gera resultado. E primeiro eu aprendo a vender, depois eu vou para o digital. Próxima pergunta. Pagar dívidas é um hábito milionário? Não. Um hábito milionário é administrar o seu financeiro. Pagar dívidas é um hábito escasso. Você só está pagando dívidas porque você não administra o seu financeiro. E o dinheiro não aceita desaforo. Então, como você não olha para as dívidas, você não olha para o dinheiro, você não olha para o seu faturamento, para o seu ganho, você se endivida. Eu tenho uma aluna que quando ela está aqui no chat, eu sei que ela está aqui porque eu sei. Ela, quando entrou no Panteras, ela estava endividada, bem endividada. E o primeiro passo dela foi encarar as dívidas, olhar para elas. E o dia que ela descobriu o valor que ela devia, ela assustou. E ela me chamou naquele dia. E eu falei para ela, eu falei, agora que você está na adulta, você vai poder olhar para essas dívidas e você vai poder administrar o seu financeiro e resolver essas dívidas. Se eu não me engano, 1 ano e meio, 2 depois, ela quitou as dívidas e me mandou o print do primeiro investimento dela. Então, o hábito milionário tá lá na apostila de vocês todos. O hábito do milionário é administrar suas finanças, mesmo quando elas são dívidas. Sá, meu sentimento é que me faltam forças e eu quero mudar. Eu te vejo, Aline, e quando faltam forças, dentro do que eu ensino da escola, é porque provavelmente tem um excluído dentro do seu sistema. Então, a gente precisaria que você passasse ali pelo processo para ver se realmente é falta de força ou é falta de competência. E se depois que você passasse e vivesse as competências, você não conseguisse resolver, aí eu te indicaria para você fazer uma constelação. Então vamos lá, vamos terminar? Ó, isso daqui que a Bruna colocou é muito da mentalidade escassa. Às vezes eu quero ler 2 livros por mês, mas não tem como. Entendam uma coisa, a gente não implanta um hábito querendo correr. Eu não leio uma página por dia e do nada eu quero ler 2 livros. Um hábito, ele é igual criança. A criança, ela nasce, ela aprende a comer, ela aprende a engatinhar, ela aprende a andar. A gente implanta um hábito com sucesso quando a gente tem consistência e sabe por que aquilo é importante. Tá? Então vamos lá para a tarefa de hoje. Mas antes, aqui ó a Sol falando. Eu já fui a pessoa de começar hoje querer ter resultado amanhã. Hoje faço um pouco por dia e já estou criando a minha comunidade. Aprendi com você. Que bom. Fico muito feliz saber que vocês estão conseguindo. Ó a crença. Eu sempre achei que esses livros de como ficar rico ou milionário fossem bobagem. Essa é a diferença de quem fica rico e quem não fica rico. A gente não acha, a gente lê. E aí, depois que eu li, eu decido o que eu implanto e o que eu não implanto. Então, vocês precisam tomar, de novo, cuidado com as crenças que vocês têm. Ó, a Aninha falou, isso quando a gente tem curtida e like, porque muitas vezes a gente se mata para criar conteúdo e passa batido pela audiência. Então, porque se a gente não sabe se comunicar com a audiência, não vai adiantar ficar fazendo.
Ah, ela se identificou aqui, ó. De endividada para investidora, temos a Corinha, é a nossa aluna. Cora, se você não se importar em colocar quanto era o valor da sua dívida, a gente agradece. Então vamos fechar. Então vamos lá. Para você desenvolver a atitude, você precisa olhar para isso daqui. E não para o próximo curso de narrativa, e não para storytelling, e não para hack. Você precisa começar a trabalhar as suas competências, suas habilidades. Você precisa olhar para os seus hábitos, para as suas prioridades. Você precisa saber o que é prioridade no seu dia. Só nesse formato você vai conseguir mudar a sua atitude. A sua atitude mudada, tudo que você comprar técnico, tudo você vai dar conta. Você vai dar conta, você vai conseguir fazer, a coisa vai acontecer. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta no chat. Quem fez os exercícios de ontem? Escreve para mim no chat. Quem fez os exercícios de ontem? Ó, Cíntia fez, Lilian fez, Gabi fez, Paty fez. Vocês já estão melhor que 1% das pessoas. Ontem a gente estava, né? A gente teve aí mais de 600 pessoas assistindo. E dá para contar no dedo quem faz. E é aqui que o joio é separado do trigo. Quem vai conquistar a sua liberdade financeira? Quem faz. Quem tem atitude. Quem começa. Enquanto as pessoas não entenderem que precisam fazer, elas não serão independentes financeiramente. Então, para a gente fechar, o exercício de hoje, ele tá ali. Você precisa começar a analisar a sua agenda, anotar o que você faz para observar onde está indo sua energia. Será que a sua energia está indo para o lugar certo? Será que está indo para o seu negócio? Será que está indo para aquilo que você sonha e deseja realizar? Quanto tempo você está investindo no seu desenvolvimento pessoal, na sua mentalidade? Qual curso que você já fez para trabalhar sua inteligência emocional, suas crenças? Lista 20 sonhos que você tem e preenche a roda de competências que tem lá na apostila. E aí você vai começar a sair do lugar de eu não sei por onde eu começo para o lugar de agora eu sei por onde eu começo. Uma das coisas que eu mais recebo no meu Instagram é por onde eu começo? Por esse treinamento. Se você não parar e não priorizar, responder isso e fazer esse exercício, por onde você começa a sua independência financeira se não for por aqui? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Então eu tô te dando mastigado por onde você começa. Sá, fiz roda de competências mês passado. Refaço? Não precisa, Gabi. Quem é aluna e já fez, não precisa. Essa roda de competências muda a vida. Muda, Ana. Muda. Ó, eu faço a roda de competências a cada 6 meses, tá? Cada 6 meses. Então vamos encerrar. E eu quero, uma coisa que eu esqueci ontem, a gente vai falar a palavra, né, para vocês pontuarem, mas uma coisa que eu esqueci ontem é perguntar para vocês, obrigada, é perguntar para vocês por que valeu.
quando eu fiz no Amanhecer da Pantera, né? Então agora você fez a roda, agora você precisa virar aluna, tá? E aí, a palavra de hoje é hábitos. Então hoje vocês vão lá no meu Instagram colocar a palavra hábitos. E hoje a gente vai abrir o grupo de pré-matrícula. E por que é tão importante você clicar para estar nesse grupo? Porque na quinta-feira, quando eu abrir as vagas da escola, a gente vai ter prêmio e vai ter alguns diferenciais para as 10 primeiras. E o link vai ser enviado primeiro dentro do grupo. Então, você precisa estar dentro do grupo para você poder pegar o que a gente chama de bônus de agilidade. Tá? Então, você precisa entrar nesse grupo, ó, que a Ângela colocou aqui para vocês. Nesse grupo, a gente vai ter ali, ó, eu estou interessada e eu quero ser uma das 10 primeiras. E a gente vai, na quinta-feira, quando eu falar quais são os bônus, as 10 primeiras que clicarem ali vão receber. Então, espero vocês nesse grupo. Nesse grupo, amanhã, elas vão abrir e eu vou tirar dúvida. Então, amanhã eu vou estar ali com vocês umas 3 horas, né? Umas 3 horas da tarde eu vou entrar lá com vocês e a gente vai conversar. E vocês podem perguntar, podem tirar dúvidas. E aí fiquem à vontade que eu vou estar lá com vocês no grupo. Tá bom? É isso? Dei todos os recados? Então tá bom. Panteras, foi uma honra servir vocês. Alguém escreveu aqui, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Porque essa frase ela colocou, que ela caiu aqui, desde ontem ela tá. Ai, socorro, cadê a frase? Perdi a frase. E foi muito bom. Aqui, ó. A Karina escreveu aqui, ó. Cá, você tá sem o quê? Você tá no grupo? Sou nova aqui, estou sem palavras. Ah, tá. Você tá sem palavras desde ontem. Que bom. Fico feliz. Se você tá sem palavras, é sinal que tá fazendo sentido. Então, para a gente fechar, qual é a palavra? Por que valeu o nosso treinamento hoje? Escreve para mim. Por que valeu o nosso treinamento hoje, para a gente fechar? Clareza. Gente, cadê vocês? Mentalidade, percepção. Por que valeu? Vamos, energia de troca. Eu dei, agora vocês dão. Pensar fora da caixa, inspiração, paciência com ação para gerar resultado. Paciência é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da escola, porque crianças emocionais querem começar as coisas hoje e ficar rica amanhã. Acordar para a vida, aprendizado e mudança de mentalidade, atitude, pensar e tomar decisão e despertar, protagonismo e atitude. E eu vou encerrar falando para vocês que eu não falei o maior benefício de você desenvolver atitude. O maior benefício da gente desenvolver atitude não é a liberdade financeira. O maior benefício da gente desenvolver atitude é que a gente para de se sentir ansiosa e angustiada. Quando eu comecei a desenvolver as minhas atitudes, eu ainda não tinha liberdade financeira. Mas o fato de eu não me sentir ansiosa e de eu não me sentir angustiada, insegura, fizeram com que eu fosse muito mais rápido. Então, me veio muito forte de falar isso,
que às vezes você está tendo dificuldade de ter resultado porque você fica angustiada e ansiosa. E quando a gente desenvolve a nossa atitude, a gente não passa mais por isso. Então, entrem no grupo de pré-matrícula, vejo vocês lá amanhã e a gente vai passar lá primeiro os bolos. Um beijo, até amanhã, um excelente dia e espero que vocês façam o exercício, que eu sei que ali já vai dar muita bolada em vocês também. Beijo, equipe, beijo, obrigada.